Você teria coragem de confessar o que esses usuários do Reddit tiveram? Bem-vindos ao Lily Reddit, o lugar onde as histórias mais viscerais e intrigantes da internet ganham voz. Se você gosta de reviravoltas reais, já deixa o like e se inscreva para não perder nenhum relato. Pegue sua pipota, porque o caso de hoje vai te deixar pensativo. Vamos começar? Imagine passar 24 anos sendo a sombra de alguém. Imagine que no dia do seu casamento, o único dia em que você deveria ser a protagonista, seus próprios pais planejam colocar sua irmã no altar, usando um vestido branco antes de você. Eles achavam que eu era a mesma garotinha submissa de sempre. Eles achavam que eu aceitaria as migalhas em troca do pagamento da festa. Mas eles esqueceram de um detalhe fundamental. O homem com quem eu estava me casando não era apenas o amor da minha vida. Ele era um gênio da análise de risco e manipulação. E nós decidimos que, se eles queriam um espetáculo, nós daríamos a eles o maior show de horrores que a elite da Nova Inglaterra já viu. Meu nome é Helena, cresci nos subúrbios ricos de Boston, mas minha vida estava longe de ser um conto de fadas. Minha irmã, Cassandra, era a chamada criança milagre. Meus pais, donos de uma corretora de seguros tradicional, tentaram ter filhos por 10 anos até ela chegar. Quando eu nasci, apenas 11 meses depois, eu não fui celebrada. Foi um erro de cálculo, um erro que eles passaram as 2 décadas seguintes tentando ignorar. A regra na casa dos Miller era clara. O mundo girava em torno de Cassandra. Se ela tirava uma nota mediana na escola, meus pais faziam uma festa porque ela teria se esforçado. Se eu trazia notas perfeitas, eles perguntavam por que eu não tinha feito algo extra. No meu aniversário de 16 anos, o bolo foi de Red Velvet, o sabor favorito da Cassandra. Eu sou alérgica a corante vermelho. Eles sabiam disso, mas Cassandra queria aquele bolo e o que a criança dourada queria, a criança dourada conseguia. Cassandra era cruel e usava sua posição para me isolar. No ensino médio, se eu fazia amigos, ela espalhava mentiras para os pais deles. Eu era pintada como a filha problemática. O que me salvou foi minha tia-avó Beatrice, que via a loucura dos meus pais por trás das aparências. Foi em um jantar de ação de graças que eu, aos 14 anos, confrontei a mesa inteira sobre por que eu não tinha permissão para brilhar. A punição foi o isolamento, mas valeu cada segundo de liberdade mental que conquistei ao perceber que eles não eram minha família, eram meus captores emocionais. Tudo começou a mudar quando conheci Julian. Ele é um analista de risco sênior em Wall Street, o tipo de homem que não apenas entende de números, mas lê as intenções das pessoas como se fossem planilhas abertas. Quando Julian conheceu meus pais e Cassandra em um jantar de gala, ele não se deixou levar pelo charme ensaiado deles. No caminho de volta, ele foi curto e direto. Ele me disse que minha família não me amava. Eles me usavam como um pano de fundo para que Cassandra parecesse mais brilhante. Foi a primeira vez que alguém validou a minha realidade sem hesitar. Quando Julian me pediu em casamento um anel de família que pertenceu à sua avó, uma peça de herança belíssima, a reação da minha família foi previsível. Minha mãe não perguntou sobre nossos planos. Ela apenas questionou se Julian não tinha um irmão solteiro para Cassandra. Cassandra, por sua vez, passou a noite criticando o anel, dizendo que joias antigas eram deprimentes, mas a inveja dela era profunda. Ela estava estagnada, vivendo da mesada dos nossos pais, enquanto eu construía uma vida sólida com um homem influente. 2 meses antes do casamento, meus pais fizeram algo que me pegou de surpresa. Eles se ofereceram para pagar toda a festa, $100.000 para um evento de luxo em uma propriedade histórica em Newport. Eu queria acreditar que era um gesto de redenção, mas Julian foi categórico ao dizer que ninguém naquela família dava nada de graça. O cheque veio com uma condição sutil. Por estarem pagando, eles teriam a palavra final na lista de convidados e na organização do cerimonial. No meu desejo de ser finalmente aceita, ignorei os sinais de perigo, mas Julian, agindo nas sombras, começou a auditar cada fornecedor que meus pais contratavam. Faltando apenas 3 semanas para o grande dia, Julian me mostrou a verdade. Ele conseguiu acesso aos e-mails que meus pais usavam para coordenar o evento, e o que descobrimos foi devastador. Havia 2 cronogramas. No oficial, eu era a noiva, mas no cronograma enviado para os fotógrafos e para o celebrante, o nome da noiva era Cassandra. Meus pais planejavam um evento de substituição. Eles queriam que Cassandra entrasse primeiro, realizando um casamento surpresa com um ex-namorado rico que eles estavam tentando empurrar para ela, usando toda a estrutura e os convidados que deveriam ser meus como plateia para a redenção da criança dourada. Eu senti o chão desaparecer sob meus pés. Minha primeira reação foi pegar o telefone, ligar para minha mãe e gritar até que ela entendesse o tamanho daquela traição. Mas Julian me impediu. Ele tinha aquele olhar gélido, o mesmo que usa
quando identifica uma falha fatal na estratégia de um concorrente de mercado. Ele me disse que se eu os confrontasse agora, eles apenas negariam tudo, me chamariam de louca e cancelariam o financiamento. O plano dele era mais refinado: deixar que eles gastassem cada centavo, que assinassem cada contrato e que chegassem ao dia do evento acreditando que tinham vencido. Ele queria que a humilhação fosse pública e irreversível. Nas semanas que se seguiram, eu tive que realizar a performance da minha vida. Minha mãe me levava a lojas de luxo e insistia que Cassandra precisava de um vestido de madrinha que fosse praticamente branco, alegando que era uma tendência europeia sofisticada. Eu sorria, concordava e fingia-se a noiva ingênua que eles esperavam. Enquanto isso, Julian operava nos bastidores com precisão militar. Ele entrou em contato com o buffet, com a administração da propriedade em Newport e com a equipe de segurança. Ele não cancelou o que meus pais fizeram. Ele apenas sobrepôs os contratos. Descobrimos quem seria o cúmplice de Cassandra: Marcos, o herdeiro de uma família de investidores que meu pai tentava impressionar há anos. O plano deles era patético, mas perigoso. Eles queriam anunciar um noivado surpresa ou até realizar uma cerimônia civil rápida no início da recepção, roubando todos os holofotes e transformando o meu casamento em um evento de networking para a corretora da família. Meus pais estavam literalmente usando o início da minha vida matrimonial como uma feira de negócios para salvar a reputação da Cassandra. No jantar de ensaio, o clima era de uma tensão que só eu e Julian conseguíamos ler. Meu pai fez um brinde genérico, falando sobre como estava orgulhoso de prover aquele momento para suas filhas, sempre usando o plural. Cassandra agia como se já fosse a dona da festa, distribuindo ordens aos funcionários que Julian já havia instruindo secretamente. Julian apenas apertou minha mão por baixo da mesa e sussurrou que os ativos já tinham sido transferidos e que no dia seguinte o mercado fecharia para eles. Eu fui dormir sabendo que o palco estava montado e que o silêncio era a nossa arma mais letal. O dia do casamento amanheceu com um céu azul metálico sobre as mansões de Newport. No andar de baixo da propriedade que alugamos, minha mãe corria como uma general de exército, coordenando cada detalhe do que ela acreditava ser o triunfo de Cassandra. Mas havia um detalhe técnico que ela ignorava. Julian havia substituído silenciosamente a cerimonialista original por uma equipe de segurança privada de elite, todos disfarçados de staff de luxo. Meus pais achavam que tinham as rédeas, mas cada passo deles estava sendo monitorado por rádio. Julian enviou uma mensagem curta antes de sair. O cavalo de Troia estava dentro das muralhas. Eu observei da fresta da porta quando Cassandra saiu do quarto. Ela não estava usando um vestido de madrinha. Ela vestia uma peça de alta costura de $15.000, uma réplica quase exata do meu próprio vestido de noiva, apenas com mais brilho e ostentação. Minha mãe chorava de emoção ao vê-la, dizendo que finalmente o mundo veria quem era a verdadeira joia da família. Elas nem sequer passaram no meu quarto para me ver. Elas presumiam que eu estava escondida, aceitando o papel de figurante. Elas não sabiam que o vestido no meu cabide era uma isca e que meu verdadeiro traje estava seguro com Julian na catedral. Enquanto isso, na igreja, o plano de Julian entrava na fase operacional. Meus pais haviam orquestrado para que Cassandra entrasse primeiro, com Marcos esperando no altar para uma surpresa que chocaria os convidados. No entanto, Julian possuía o contrato de exclusividade do local em seu nome. O dinheiro do meu pai pagou as flores e o buffet, mas o direito legal de uso do espaço pertencia a Julian. Quando a limusine de Cassandra estacionou, o chefe da segurança informou calmamente que ela não constava na lista de entrada para o cerimonial principal. A cena no portão lateral foi o início do colapso. Meu pai tentou usar sua influência, gritando sobre quem ele era e quanto havia pago por aquele dia. O segurança apenas apontou para o protocolo digital. Ordens explícitas do contratante master, Sr. Julian Thorne. Qualquer pessoa vestida de branco que não fosse a noiva oficial deveria ser encaminhada para uma sala de espera reservada nos fundos, para evitar violação de protocolo. Cassandra entrou em um estado de fúria histérica. Eles foram escoltados para uma sala pequena e sem ventilação, enquanto os convidados da alta sociedade tomavam seus lugares na nave principal, sem ter a menor ideia do drama que ocorria nos bastidores. Às 16 horas em ponto, as portas de carvalho da catedral se abriram. Eu não entrei de braços dados com o meu pai. Eu caminhei sozinha, sob o olhar atento da elite de Connecticut, avançando sobre um tapete que ele pagou e sob um teto que ele alugou, mas com uma dignidade que ele nunca poderia comprar. Enquanto eu avançava, via os rostos confusos dos convidados que tinham ouvido rumores de confusão nos bastidores, mas o que encontraram foi uma mulher em total controle. Julian me esperava no altar com um
sorriso imperceptível, o sorriso de quem acaba de fechar o maior negócio de sua vida. Enquanto trocávamos nossos votos, Cassandra e minha mãe viviam o seu pior pesadelo. Elas estavam trancadas na sala de espera. Julian havia instruído a segurança a mantê-las lá sob o pretexto de uma ameaça à segurança envolvendo impostores vestidos inadequadamente. Elas podiam ouvir o órgão, podiam ouvir os aplausos e a celebração, mas estavam presas. Cassandra, em sua fúria, borrava a maquiagem caríssima, percebendo que o palco que ela construiu para me humilhar estava sendo usado para minha consagração. Meu pai, tentando manter a compostura diante dos seguranças, via o seu capital social e financeiro evaporar a cada minuto de cerimônia. Julian calculou o tempo com uma precisão cirúrgica. No exato momento em que o celebrante nos declarou marido e mulher e o beijo selou a união, a porta da sala de espera foi aberta. Minha família saiu de lá como animais enjaulados, correndo para o salão principal em um estado deplorável. Cassandra entrou na nave da igreja gritando, ainda vestida de noiva e completamente descabelada, exatamente quando estávamos iniciando a nossa saída. O contraste era brutal e patético. Eu, a noiva legítima e radiante, contra a impostora em frangalhos. Os celulares dos convidados capturaram tudo. A reputação de família perfeita dos Miller foi destruída em menos de 1 minuto. O confronto final aconteceu no centro do salão de mármore, diante de todos. Meu pai caminhou em direção a Julian, o rosto transfigurado pelo ódio, vociferando que tinha sido usado e que cancelaria todos os pagamentos naquele instante. Julian, sem alterar o tom de voz, tirou um envelope do paletó. Ele informou ao meu pai que todos os contratos assinados possuíam cláusulas de irrevogabilidade por má conduta. Mais do que isso, Julian revelou que havia enviado cópias do contrato original, aquele onde o nome da noiva era Cassandra, para os principais acionistas da corretora. Ele expôs na frente de todos como meu pai estava usando fundos da empresa para financiar golpes familiares privados. O silêncio que se seguiu à revelação de Julian foi o som mais gratificante que já ouvi em toda a minha vida. Foi o estalo seco da realidade quebrando a bolha de arrogância dos Miller. Sabe aquele momento em que a máscara cai e todos ao redor percebem que estão na presença de algo deplorável? Foi exatamente isso. Os parceiros de negócios do meu pai e as damas da sociedade que minha mãe passara décadas tentando impressionar começaram a se retirar discretamente. Ninguém naquelas esferas quer ser associado a um escândalo que mistura fraude corporativa e um distúrbio familiar tão público. Em menos de 15 minutos, o salão de $100 mil estava praticamente vazio, restando apenas os destroços da minha família e a equipe de segurança. Cassandra estava desmoronada no chão. O vestido de $15 mil, que deveria ser o símbolo do seu triunfo sobre mim, estava manchado e amassado. Ela tentou segurar Marcos, o noivo reserva, implorando para que ele ficasse para o anúncio que eles haviam planejado. Mas Marcos, que era tão oportunista quanto meu pai, olhou para ela com um desprezo absoluto. Ele deixou claro que sua família não fazia negócios com amadores e saiu sem olhar para trás. Minha irmã, a criança dourada que sempre teve tudo o que queria, percebeu naquele instante que sua única moeda de troca, a imagem de perfeição, tinha acabado de ser desvalorizada a zero. Minha mãe, em um último ato de desespero, tentou partir para a agressão física. Ela avançou em minha direção, gritando que eu era uma ingrata e que tinha destruído a única coisa que importava, a nossa linhagem. Eu segurei o pulso dela com uma firmeza que a deixou estática. Olhei nos olhos dela e disse que eu não tinha destruído nada. Eu apenas tinha acendido as luzes para que todos vissem o esgoto em que eles escolheram viver. Avisei que aquele dinheiro que eles gastaram deveria ser considerado o pagamento retroativo por cada aniversário esquecido, por cada negligência e por cada trauma que tive que superar sozinha, enquanto eles compravam o silêncio e o brilho da Cassandra. Meu pai tentou uma última cartada, ameaçando me deserdar e garantir que eu nunca visse um centavo da corretora. Julian soltou uma risada curta e quase piedosa. Ele explicou ao meu pai que, com as auditorias de conformidade que seriam abertas na segunda-feira, devido ao uso indevido de fundos corporativos para aquele evento, era improvável que houvesse uma corretora até o final do ano. Julian aconselhou que ele usasse o que restou de suas economias para contratar advogados de defesa e não para fazer ameaças vazias. Ele me pegou pela mão e caminhamos para a saída, deixando-os no escuro, enquanto as luzes do salão eram apagadas, uma a uma, pela equipe de segurança. Saímos de Newport sem olhar para trás. Muita gente que ouve essa história pode pensar que fomos cruéis, ou repetir aquele velho ditado de que família é família. Mas a verdade, que aprendi da forma mais dura, é que família são as pessoas que protegem você, não aquelas que te usam como um degrau para a própria vaidade.
verdade. Naquela noite, em um hotel boutique discreto em frente ao mar, celebramos a nossa união com o que realmente importava. Não era sobre o luxo ou o valor do buffet, mas sobre a liberdade. O plano de Cassandra não só falhou, como se tornou a piada definitiva nos círculos de elite da costa leste. Eles queriam me apagar, mas acabaram iluminando o caminho para minha saída definitiva daquela toxicidade. O que Julian previu aconteceu com uma precisão matemática. A tentativa do meu pai de justificar os custos do casamento como despesas de representação da corretora disparou um sinal vermelho nos sistemas de auditoria. Os sócios e acionistas, temendo um escândalo maior, forçaram uma reestruturação. A Miller & Co. foi vendida por uma fração do seu valor original para cobrir rombos e processos. Meus pais perderam a mansão histórica em Boston e tiveram que se mudar para um condomínio comum na Flórida, longe dos olhares de julgamento da sociedade que eles tanto amavam. E quanto a Cassandra, o choque de realidade foi brutal. Sem a mesada e sem o nome da família para abrir portas, ela descobriu que o seu brilho não era uma habilidade, era um privilégio financiado. Ela agora trabalha 40 horas por semana em uma função administrativa comum e pela primeira vez em 25 anos, ninguém tá lá para realizar seus caprichos ou limpar sua bagunça. O favoritismo dos meus pais não a preparou para a vida, ele a aleijou emocionalmente para o mundo real. Hoje, eu e Julian construímos nosso próprio império, longe das sombras de Boston. Ele fundou sua própria consultoria e eu lidero o marketing de uma empresa de tecnologia em Nova York. Não falo com meus pais há 2 anos e não pretendo mudar isso. Às vezes, para que você possa florescer de verdade, é necessário cortar as raízes que estão te envenenando. O casamento de $100 mil foi, ironicamente, o melhor investimento que meu pai já fez na vida. Ele pagou, sem saber, pela minha liberdade total e definitiva.